Meus amigos, boa noite. Aqui estamos reunidos para falarmos sobre a questão desse momento atual. São chegados os tempos, essa transição planetária que já vem ocorrendo no mundo. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos pedir ao Pai amoroso e bom que derrame suas bênçãos sobre nós e que nós possamos, Senhor, compreender bem e descobrir nesse caminho que para nós assusta tanto, que nós possamos descobrir a misericórdia, o amor e a paz que nós conseguimos, quando estudamos, conseguimos desenvolver. Que as tuas bênçãos, Senhor, se façam sobre nós. Que assim seja. São chegados os tempos, a transição planetária em curso. Nós observamos que até hoje nós vivemos numa fase em que o mal, na maioria das situações, ele leva vantagem, que é a fase de expiação e provas. Mas nós também sabemos, pelos ensinamentos do Mestre, que os tempos são chegados. Estamos neste momento atual, num período de transição, já há algumas décadas, para atingirmos a nova situação da humanidade como a era da maioridade. São chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. O nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Vejam bem, o nosso globo, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Quando nós colocamos também os espíritos desencarnados, nós vamos ver que essa humanidade é muito maior do que aquela que nós pensamos, cogitamos. Nós temos, segundo informes, 7 bilhões de pessoas encarnadas. E temos no plano dos desencarnados 25 bilhões de pessoas. E tudo o que acontece no plano material se transfere, afeta também os nossos irmãos do plano espiritual. E nós vamos ver um pouquinho além o porquê que isso ocorre. O progresso da humanidade atende uma lei e se apresenta de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, é como uma criança na escola que vai vencendo os anos normais, tem o conhecimento de um ano, passa para o outro ano e assim vai na sequência. Mas também tem uma outra que é caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então nós podemos ver uma criança na escola que se desenvolve ano a ano, passando de ano naturalmente, sensível, gradual, e uma outra, quando a criança já chega na fase do adulto, na fase do adolescente, e quando a criança chega na fase do idoso. Então são fases, são movimentos que para nós
muitas vezes nos impactam. Hoje não acontece muito, mas antigamente, quando acontecia o casamento, aquilo era um estresse para as pessoas, né? Era um compromisso, era algo diferente. Quando a pessoa, não, agora deixou de ser criança, agora tu vai assumir a posição, é homem agora, né? É outra posição, outra fase. Embora a gente veja que muita gente não acompanha esse aspecto, né? Mas a grande maioria está inserida nisso. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Aqui também a mesma sequência, a mesma lei imutável. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, doutras vezes de modo geral. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções, sem emoções violentas. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É como nós que saímos da juventude, adentramos a idade adulta e naquela fase, ou passamos numa faculdade, e depois a situação vai se normalizando, à medida que nós vamos avançando. É da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Hoje, tirando esse período que nós estamos vivenciando agora, nós nos ligamos a diversos pontos do mundo em questão de horas, né? Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Esse aspecto é um dos mais importantes. Por quê? Porque no sentimento, no coração, como nos diz Jesus, estão todas as nossas dificuldades que a boca retrata e que as nossas ações, as nossas emoções espelham. Então, esse controle da vida, esse sentimento, está no nosso coração. E é aqui que nós temos que nos organizar, nos asserenarmos e buscarmos tudo que é de bom para organizarmos aqui. Por quê? Porque se nós temos sentimentos bons no coração, é daqui que saem os nossos pensamentos, que criam situações, é daqui que saem as emoções que fazem com que nós atuemos, por vezes, de maneira não adequada. Então, esse coração, esse controle da vida está junto conosco. Então, temos que elevar os sentimentos, e para isso é preciso destruir
tudo que incentive, tudo que estimule o egoísmo e o orgulho. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, que entre si reinem caridade, fraternidade, solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso é preciso um imenso progresso a realizar, que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso é preciso destruir tudo que estimule, que de alguma maneira engrandeça o egoísmo e o orgulho. Essa fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu malgrado. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias, e nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. As nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas. E se vê muito nesse aspecto quando se fala, na Gênesis inclusive fala, desse movimento dos planetas quando se aproximam uns dos outros. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros nesse movimento de translação, e assim sucessivamente até o átomo, até o microcosmo que nós conseguimos alcançar hoje, né? Então, a gente vê que é um movimento que abrange todo o aspecto, toda a nossa vida, e que nós ainda não conseguimos ter percepção disso. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele por força da necessidade a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Olhem bem o que diz aqui. A matéria orgânica, ela não poderia escapar a essas influências dos astros, dos sistemas. E essas perturbações que ela sofre podem alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estímulo que a impele por força da necessidade a procurar
debandar essa dificuldade, né? E a descobrir novas leis da natureza. Às vezes nós ficamos aqui questionando, foi um vírus que foi criado na China, que foi importado, mas nós vemos que aqui na Gênese, que está nos colocando esse aspecto, para que a gente possa realmente refletir sobre isso. A matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Se nós não tivéssemos a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríamos as correntes fluídicas como milhares de fios condutores, ligando as coisas do mundo espiritual às do mundo material. A grosso modo, poderíamos falar como marionetes, que tu comanda os bonequinhos, isso tudo está ligado. No homem, quando ele se desdobra no sono, nós vamos ver esses fios tudo junto para a nossa visão, como o fio de prata, como nos fala, né? Como a ligação que nós temos direto com o nosso perispírito. O mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que o mundo dos espíritos toma parte ativa nessas comoções, nessas emoções fortes. Nada tem isto de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Só para termos uma ideia, tudo isso está sendo tirado da Gênese. Tudo isso é visão de Allan Kardec pelas informações que ele tem. Tanto o aspecto das enfermidades que nós vimos, quanto esses aqui, todo o trecho é baseado nela, né? Então, nós vamos observar que se a humanidade terrena é 7 bilhões de pessoas, a humanidade também pertencente à Terra espiritual, 25 bilhões, eles estão ali. Também sofrem ansiedade. Também querem saber como é que o planeta vai ficar. Como é que vai ficar essa situação da moradia para quando eles voltarem, que esperam poder voltar para cá. Então, tudo isso mexe com os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Ficai, portanto, certos de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, o mundo dos espíritos, onde todas as paixões boas e más se exacerbam, como entre vós. Então, que ganham amplitude, que ganha uma grandiosidade. Pode ser a pessoa que quer continuar naquele mesmo padrão, naquela mesma vida em que a pessoa gostava, uma vida materialista, uma vida egoísta, uma vida sensualista. Ele quer que isso aqui continue igual. Como outras pessoas querem um mundo mais justo, um mundo onde o amor impera. Então, todos os aspectos acontecem, se situam nessa humanidade completa que envolve o planeta, visível e invisível. E nós vamos ver que intraduzível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhai, portanto, mais para o futuro do que para o presente.
Com isso, nós, hoje, estudando, praticando, participando de grupos, buscando conhecimento, hoje na internet tem tanta coisa boa a respeito do Espiritismo, vamos aproveitar o nosso tempo, porque quem aproveitar esse tempo, tantas penas, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, ele vai se poupar. E isso vai se traduzir, esse conhecimento, essa localização da pessoa por esse conhecimento e por essa prática, isso vai se traduzir em mais tranquilidade para a pessoa. Ela vai se situar melhor. Nós podemos ver que quando Jesus vem à Terra, já naquele período ele nos falava: ide e pregai que o reino dos céus está próximo. E já se passaram nessa caminhada 2000 anos. E agora, algumas décadas, nós estamos entrando realmente nesse mundo novo para esse planeta. Então, é aqui que nós temos que aproveitar a nossa oportunidade, aqui que nós temos que aproveitar, estudar, praticar e ajudar, desenvolver a caridade, trabalhar a humildade dentro de nós, para que nós possamos crescer nesse aspecto. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e a chegada da outra, já se envolvendo cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então nós vemos as pessoas que ainda estão vivendo de uma forma mais materialista e começamos a observar as pessoas que estão vindo, as crianças, verdadeiros anjos que estão chegando, tranquilos, serenos. Então, cabendo-lhes fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar, a não atrapalhar o movimento de regeneração. Quanto aos espíritos atrasados, tem algumas características que a gente pode observar e que devem ser cuidadas, para que a pessoa possa modificar a sua energia, os seus pensamentos, os seus objetivos, seus propósitos. O primeiro dessas características, revolta contra Deus, por se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. O segundo, uma propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Terceiro, um apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento.
porém para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, advertências, atenção com a pessoa, procurando assessorá-la, apoiá-las. Eu tenho visto mesmo pessoas com estudo, pessoas que estão passando uma grande dificuldade, que não estão se situando pela falta do trabalho e pela esperança, embora tenham recurso até para se manterem, mas eles não estão conseguindo entender o que está ocorrendo. Então nós, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. Então muita gente, por exemplo, está na Terra, ele é uma pessoa egoísta. Mas por quê? Porque todos à volta dele são egoístas. Quando ele chega no mundo espiritual, e isso mostra que nem todos que estão partindo do plano agora vão para outros planetas, como dizem, eles aqui, com esses amigos espirituais, eles recebem o esclarecimento, a pessoa deixa cair a ficha e já parte para uma pessoa boa, que às vezes a dificuldade era só na casca. O íntimo dela, ela gostaria de fazer o bem, não faz porque não encontra esse reflexo nos outros, não? Então, que possamos orar para essas pessoas, para todos os nossos irmãos, até mesmo para quem está equivocado, para essas pessoas que de uma maneira geral, por vezes estão pensando mais no interesse próprio do que no interesse mesmo de todo o povo, tão necessitado de apoio, né? Mas mesmo assim, vamos orar para que eles possam despertar, como Paulo de Tarso, aqui o grande Paulo de Tarso, né? Ainda dentro dessa existência, fazer alguma coisinha para melhorar a sua chegada no mundo espiritual, né? E isso nos lembra, nos coloca na situação de lembrar um conto de Humberto de Campos, A Mulher e a Ressurreição, que estava Jesus conversando com Simão Pedro, e o Simão se mostrava muito preocupado com o aspecto do mestre fazendo as preleções e junto a ele muitas mulheres consideradas de má fama. E Jesus explica da missão, e que não tenha receio, mas os homens que ainda da lei de Moisés, né, da lei civil de Moisés, ainda são muito rudes. Não, mas não te preocupa com isso. Até porque as mulheres que erram, por trás desse erro, muitas vezes tem um homem que se evade. E Jesus começa a explicar que mesmo no Velho Testamento, o mandamento maior está lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então que isso aí já vem, e ele vem agora para mostrar isso. Mas que as mulheres, ao longo do tempo, elas são mais sofredoras. Elas passam por muita dificuldade, muitas vezes, para que uma pessoa, uma personalidade, seja um político famoso, seja um filósofo famoso, seja uma pessoa de relevo no mundo, e muitas vezes não se observa aquela pessoa humilde que propiciou essa pessoa que viesse nessa situação. E Jesus continua falando para ele, e a mulher então é sofredora, e o homem é fraco. E quando falou naquilo, eu meio que pensei na situação. E Simão disse, mas, mestre, você está querendo falar que a mulher é superior ao homem? E Jesus disse, não, tanto elas quanto eles são iguais perante o Pai. Só que elas, ao longo dos séculos, elas têm sofrido mais, e elas oferecem a oportunidade para que venham essas pessoas, e muitas vezes trabalham em silêncio. E Pedro, refletindo sobre aquilo, foi descansar,
Mas nós vamos observar que alguns dias depois da crucificação, eis que na base da cruz estavam todas as mulheres. Os homens, só chegou o João, a tempo ainda que Jesus estava expirando, dele poder fazer referência que ele cuidasse de Maria e ela que ficasse junto com ele. Então, os homens, eles debandaram. E eles estavam, o corpo apostólico estava na maior dificuldade, procurando entender o que havia acontecido, buscando justificativo, mas ele não fazia milagres, ele não era capaz de curar um cego, devolver a visão, ele não tinha anjos com ele, o Pai do céu não é forte, não é poderoso, né? E enquanto eles falavam nisso, Jesus, redivivo, não conseguia estabelecer contato com ninguém. No terceiro dia, Maria Madalena, louca de saudade do Mestre, lembrando de quando ela chegava aos seus pés, beijava-lhe as mãos, ela se enche naquela saudade, daquele entusiasmo e vai ao túmulo. Quando chega no túmulo, o que ela encontra, né? Ela encontra o túmulo aberto. E uma voz que está próximo lhe chama Maria. Ainda pensa que era o jardineiro, mas aquela voz ecoou fundo no seu interior. E ela se volta e se depara com o Mestre, que saltar aos seus pés, beijar-lhe as mãos, e ele diz: não me toca, não me toca, porque ainda não fui para o céu, não fui para o Pai. E Maria, que não tinha uma fama tão boa, ela é que vai levar o estímulo para todos aqueles apóstolos que não sabiam como continuar divulgando o cristianismo se não houvesse a ressurreição do Mestre. Se ele não cumprisse a promessa, que cristianismo nós teríamos? Então todo o sentido do cristianismo partiu de quem? Veio por intermédio de quem? De uma pessoa considerada pecadora, mas de alma pura. E assim o nosso momento atual, que nós precisamos avançar, que nós precisamos crescer nesse sentido. Não adianta nós ficarmos discutindo de onde veio a dificuldade, o que está acontecendo. Nós temos que elevar os nossos pensamentos e buscar um entendimento mais alto, buscar desenvolver a nossa fé, a nossa confiança e exercermos a nossa parte como cidadãos. Então, no meio das trevas, das dificuldades, dos problemas, nosso alvo fulgura, cobrindo o caminho de luz. É como na noite mais lúgubre e escura, a estrela que orienta e conduz. Que importa fantasmas por entre o arvoredo, motejos, fracassos, seguimos sem medo, pois claro, direto, real, definido, é ele o caminho escolhido. Unidos, tenazes, sigamos avante na luz que nos vem do infinito, pois mesmo minúscula gota constante consegue romper o granito. Com a força que vem de vontade obstinada, paciência e esperança prossegue a jornada, e é certo que chegaremos um dia a um mundo de paz e harmonia. Sementes que vamos lançando no mundo, por vezes são vaga promessa, e muitas se perdem no solo infecundo, mas nosso trabalho não cessa. Ó, para, nos dizem alguns pela rua, mas o coração só nos diz: continua, semeia, semeia, que o fruto virá, teu neto te agradecerá. Se a seca se alonga, se folhas fenecem, e súbito vento as carregam, nós logo sentimos renovos que crescem, e o verde mais vivo que chega. O nosso punhado de bravos não cansa, é árido o mundo, mas grande a esperança, da estrela nos guia o fulgor permanente, ao alvo que temos em frente. Unidos, tenazes, sigamos avante, na luz que nos vem do infinito, pois mesmo minúscula gota constante consegue romper o granito. Com a força que vem
de vontade obstinada, paciência e esperança prossegue a jornada, e é certo que chegaremos um dia ao mundo de paz e harmonia. Que Jesus nos abençoe e ilumine a todos. Que assim seja.